Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Base Firme. Eu sou Cláudia Amaral, estou acompanhada da Valquíria. Oi, meu nome é Valquíria, eu sou arquiteta de formação, ceramista de vocação e eu estou à frente do ateliê de cerâmica Val que Faz. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante para quem empreende, para quem trabalha para alguém, para quem vive, que são as rotinas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de rotina, apesar de que meu pai era um homem que ultrapassava o nível de rotina. Ele era um homem metódico. Meu pai, ele atravessava a rua descendo sempre com o mesmo pé na calçada, ele fazia sempre o mesmo caminho, ele usava as roupas sempre da mesma cor, as camisas sempre brancas, as calças sempre cinza. O armário da Turma da Mônica, sabe que é tudo a mesma roupinha. Tudo igual, meias todas cinza, sapatos todos cinza. Então, assim, meu pai era o extremo da organização. Eu lembro que eu pegava alguns brinquedos, para mim eram brinquedos, mas objetos dele. Ele falava assim: eu tenho isso há 50 anos e você está tirando do lugar. Porque eu era criança, óbvio, né? E eu me vejo muitas vezes me lembrando de muita coisa dele com com esse saudosismo mesmo de ver que às vezes eu também guardo as coisas e meus filhos também destroem, mas é muito importante a gente saber onde estão as nossas coisas, saber como nós fazemos as nossas coisas, e uma coisa que ajuda muito é a rotina. Eu sou uma pessoa adepta da rotina, eu gosto muito de rotina, acho que se eu morasse sozinha eu seria bem parecida com o meu pai, mas como eu moro com a minha família, a gente termina cedendo um pouco mais. Mas para mim a rotina é base de vida. E você, Val? Eu admito que eu tenho um pouco de dificuldade de manter uma rotina muito bem alinhada, mas ao mesmo tempo eu sei o quão importante ela é, no meu caso, inclusive para minha saúde mental. Eu sei que o pensar em decisões diárias com tanta frequência tem um peso para mim que é relativamente grande. Eu gosto sim de ter certas rotinas, ao mesmo tempo eu tenho uma certa dificuldade de manter certas rotinas, mas eu lembro durante uma época da faculdade em que eu corria pelas manhãs. E eu acordava tipo 5 horas da manhã, minha faculdade começava só às 8. Se eu acordasse 7h30, 8 horas eu estava na faculdade tranquilamente, porque eu já morava lá perto. Mas eu acordava bem antes, eu me trocava, eu ia para cidade universitária, eu corria meus 5 quilômetros, tomava meu banho na faculdade e daí eu ia na cidade universitária e daí eu ia para a faculdade mesmo para aula. E isso foi uma coisa que eu consegui muito bem, porque eu tinha conseguido colocar uma rotina muito bem organizada naquela época. E desde então, eu tento voltar para a corrida e para esse tipo de rotina autoimposta, e eu tenho uma certa dificuldade. Mas aí, como eu sei que é uma coisa que me faz bem ter uma rotina, eu coloco rotinas autoimpostas, mas com cobranças externas. Então, atualmente eu faço pilates num horário marcado, em que se eu falto, eu perco aquela aula e eu coloco lá meu nome que eu vou. Então, se eu não vou, me manda mensagem do tipo, tá tudo bem? Você tá doente? O que aconteceu? Então, isso é uma rotina que eu coloquei pra mim, porque eu quero fazer pilates, mas que tem uma cobrança externa que me ajuda a me manter naquela rotina. E isso é outras rotinas dentro da minha casa são um pouco difíceis de se manter, como a rotina de lavar roupa, a rotina de fazer comida. E uma coisa que me pega muito é que no meu ateliê, apesar de tudo, é difícil de manter rotina porque as coisas variam muito nos seus tempos. Então, eu tive uma aluna, inclusive, ontem que me perguntou, que ela tá começando a fazer peça em casa. E ela me perguntou, Val, quanto tempo demora para essa peça que tá em ponto de couro ficar seca o suficiente para queimar, para ficar no ponto de osso? E eu falei, nesse clima, umas 2 semanas para mais. E daí essa que é a questão, nesse clima, quando tá verão, em 2 dias, se deixa assim no solto, ela fica em ponto de couro. É então, até perigoso de ser rápido ponto demais. De osso. Então essa não rotina acaba me atrapalhando muito em certos aspectos do meu ateliê. Eu gosto, porque eu tenho uma flexibilidade maior de decisões dentro do meu ateliê, uma flexibilidade maior de passos que eu quero fazer dentro do meu ateliê, mas ao mesmo tempo tem seus ônus e seus bônus, vamos dizer assim. Eu acho que eu estou numa fase com dificuldade de rotina,
mas porque eu acredito que toda rotina boa, ela tem uma base. E para mim, a base de uma rotina de qualquer ser humano é o sono. Né? Então, eu acho que qualquer pessoa que queira qualquer coisa rotineiramente tem que primeiro estabelecer uma rotina de sono. Quantidade exata de horas de sono, quantidade que varia de pessoa para pessoa, hora certa para dormir, hora certa para acordar. Eu acho que a pessoa, quando ela consegue resolver o sono, o dia fica muito mais fácil. É tudo muito mais fácil. É mais fácil manter uma rotina de alimento, de atividade, de inteligência. Você tem energia, né? Tem tudo. E eu tô numa fase em que eu não durmo. Hormonalmente, tô muito afetada. O sono realmente está sendo um desafio para mim. Então, a maneira como eu durmo reflete muito no meu dia. E apenas motivação não é suficiente, né? Não. Porque você acorda de manhã, depois de uma noite dormindo 3 horas, então Não tem como, não né? existe disposição física, a mente fica enuviada. Então eu tenho uma certa dificuldade hoje em estabelecer rotinas mais complexas, justamente por isso, porque eu tenho as minhas obrigações e elas eu não fujo. As minhas obrigações, a disciplina está lá, ela consegue atender. Então a disciplina me ajuda com as obrigações, mas uma rotina mais gostosinha, vamos dizer assim, mais fazer uma atividade física, fazer uma meditação, fazer um almoço demorado, sabe esse tipo de coisa que traz prazer para o dia a dia? Esse tipo de coisa eu não estou conseguindo colocar agora por causa da falta de sono, porque aí o que eu faço? Eu faço tudo que é de obrigação imediatamente, no começo do meu dia, resolvo tudo que eu tenho de obrigação no começo do meu dia, porque aí o resto do dia eu vou meio que... O que dá, né? E se eu posso descansar, eu realmente sento e descanso, porque eu sei que meu corpo precisa de descanso e eu não vou conseguir fazer as coisas do dia seguinte, as obrigações do dia seguinte, se eu estiver muito cansada hoje. Então, as obrigações eu jogo todas para amanhã, eu jogo tudo para de manhã e aí à tarde eu fico bem mais tranquila, para caso eu precise descansar, eu descanso. Caso eu consiga produzir coisas criativas, eu produzo. E caso eu precise muito descansar, eu posso descansar. Uma coisa que eu converso com frequência com a minha psicóloga é sobre rotina, mas sobre métricas externas de rotina. Então, E eu sinto que hoje em dia a gente tá muito pesado nisso, que você tem que dormir 8 horas. Tem que fazer skincare. Você tem que pintar unha. Não, nem só isso, porque isso é realmente superficial. Ai. Mas o que eu digo é que as pessoas falam, você tem que comer 70 gramas de proteína, você tem que tomar 3 litros de água, e fala que é saúde. Só que daí você tem que metrificar tanta coisa na sua vida que você vira uma planilha ambulante. E isso me desestimula absurdamente a fazer qualquer uma dessas coisas. Então, eu acho isso muito engraçado, que a questão da rotina tem muito a ver com motivação, tem muito a ver com disciplina, mas tem muito a ver também com o seu entorno, né? Você não cria uma rotina também sozinho, ainda Não, mais... exatamente. Mulheres, né, que vivem muitas vezes não necessariamente em função dos outros, mas pensando muito nos outros. Com filho pequeno é em função dos outros. Mas pensando muito nos outros, você acaba você coloca no seu planejamento de rotina influências externas, o que acaba, para mim pelo menos, que não gosto muito de ter influências externas, acaba meio broxando você de fazer coisas que você quer fazer. Então, eu queria muito, há um tempo, ficar mais forte. Mas aí, para ficar mais forte, eu tenho que tomar 3 gramas de creatina, eu tenho que comer tantos gramas de proteína. E daí eu tava olhando para minha comida como proteína, carboidrato, fibra, e não olhando para um estrogonofe... Momento de prazer, né? Não, para um estrogonofe de frango gostoso com batata palha, sabe? Tudo virava métrica e tudo virava objetivos e planilhas e tudo mais, e isso tirava muito o prazer do dia a dia. Então, uma coisa que eu tenho tentado também colocar são rotinas, entre aspas, positivas. Então, uma coisa que eu consegui recentemente é colocar na minha rotina uma higiene do sono que não me irrite.
Porque muitas vezes a gente fala de higiene do sono, que você tem que ficar distante do celular, que você tem que diminuir a luz, beleza. Mas eu tava me forçando tanto a ler que eu tava ficando de saco cheio de ler. Não. Você tirou um problema para por outro, né? É. Uma obrigação para por outra. Eu tinha que ler X páginas por vez e eu tinha que ler tantos livros por mês. E isso tava acabando me dando tipo um desânimo de fazer coisas que eu realmente queria fazer. E eu queria fazer, mas como eu tava colocando muitas métricas, eu tava parando. E uma coisa que eu consegui colocar foram jogos como palavras cruzadas e sudoku. Eu coloquei no final do meu dia, porque é uma coisa que cansa minha mente, mas ao mesmo tempo estimula a sinapse e ajuda com um monte de coisa, mas que eu tô me divertindo. No final das contas, são só joguinhos. Então isso foi uma coisa que eu consegui colocar na minha rotina. E eu tenho também na minha rotina fazer Duolingo todos os dias, mas pra mim tem uma certa pressão. Porque ele fica falando, tipo, ai, faz o Duolingo mesmo fala pra você, faz, você tem que fazer, olha, tá chegando tarde. E eu sempre faço logo antes de dormir. Então ele fica o dia inteiro pra mim falando, tipo, pelo amor de Deus, você esqueceu de mim. E eu tô tipo, não, você já não entendeu que eu só faço você, tipo, 9, 10 horas da noite? Então eu chego e eu faço com uma certa obrigação, mas esses joguinhos, que também pra mim tem meio que a mesma função de ser alguma coisa mais cognitiva, eles têm a questão das streaks, né, de você fazer todos os dias, mas eu não acompanho, eu não presto atenção nisso. Então, se eu perco, eu não tenho o peso de tipo, ai, perdi, e daí eu fico chateada. O que me ajuda bastante a manter a rotina de fazer, no final das contas. A não necessidade de rotina me ajuda a ter a rotina. Eu faço Duolingo e joguinho que só pode fazer um joguinho por dia, eu faço ao acordar. Justamente para o Duolingo não ficar falando comigo, porque ele me estressa. Não, e eu aí bloqueio. eu fico nervosa. Então eu faço de manhã, já resolvo. E às vezes eu tô com mais disposição, dormir melhor, eu faço vários. Faço xadrez, faço inglês, e às vezes eu faço um de xadrez e tchau. Porque não aguento, porque é demais e eu não quero ele falando no meu ouvido. Mas o outro joguinho, que também é um joguinho de estímulo mental, ele tem uma contagem, e o legal é que se você perde, não é que nem o Duolingo que perde a ofensiva. Sim. Não, ele simplesmente continua contando. Ele tá lá contando 1.100 e não sei quantos, 1.200 e não sei quantos. Porque são 3 joguinhos, cada um tá numa quantidade. E isso me deixa tão feliz que eu falo, caramba, eu tô fazendo isso há 3 anos. É muito bacana. Mas eu gostaria de fazer ainda um outro exercício um pouco mais exigente, porque ele eu já domino muito. Às vezes eu perco, mas eu tenho 90% de acerto, então eu domino demais. Eu queria ter um que eu tivesse um pouco mais de... Não sei, eu sinto que uma coisa que a gente faz muito é colocar novos desafios pra gente. O que acontece comigo é um pouco diferente do que acontece com você. Eu estou numa fase em que tudo está diminuindo. Então, eu preciso criar novas sinapses. Eu preciso de novos desafios. Mas você já tem muitos novos desafios. Você edita seus vídeos, você faz seus roteiros, você faz um monte de coisa que você está constantemente aprendendo. Essa que é a minha questão. Entendi. Eu acho que a gente acaba colocando do nosso tempo de lazer, de diversão, de descanso, de metrificando, como você falou. Uma exigência de melhoria e de dificuldade, de sair da zona de conforto, yada, que muitas vezes não precisa. É o que eu vejo que acontece muito frequentemente, da pessoa ter um hobby, e daí ela mostra pra alguém, e daí se alguém fala assim, nossa, você já pensou em vender? Não, é um hobby. Tem que ser assim, devagar, sem estresse, sem nenhuma pressão, sem precisar piorar. Você tá fazendo suas sinapses. Você está esforçando o seu cérebro a aprender coisas novas no seu trabalho. Não precisa forçar uma sinapse e ser uma coisa cansativa no seu tempo de descanso. É isso que eu vejo que a gente acaba colocando muito e que eu acho que me chateia muito na questão atualmente das rotinas também. A gente está cada vez exigindo que as nossas rotinas sejam cada vez mais e mais complexas e exigentes e a nossa agenda não tenha espaços vazios entre elas, a gente não tem ócio, a gente não tem tédio. Não, isso eu faço questão de ter. E é essencial ter ócio, é essencial ter tédio. Eu vejo que a gente é muito exigente em comparações amplas com o passado mesmo, assim, 1800. A gente fala, não, porque tal pessoa criou tal fórmula com 20 anos, tá? Mas ele ficava entediado o dia inteiro. E também tal fórmula não existia. Não existia. Entendeu? Ele tinha muito mais...
existia muito mais coisa para ser descoberta e ele tinha muito mais tempo, muito mais dinheiro, muito mais possibilidade nas mãos deles. Eram muito menos E eram pessoas. só homens. Não, e eram muito menos pessoas no mundo. A competição era muito menor. Você vê quando a gente começa a falar do tipo, tal pessoa descobriu tal coisa, e daí tal outra pessoa descobriu tal outra coisa, e você vê todo mundo era no mesmo círculo. Porque só existia. A conversa é aquela, Só né? existia meia dúzia de pessoas. E daí hoje a gente tá com 8 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo empilhado em cima do outro. A gente passa 4 horas do nosso dia no trânsito e a gente quer. E a exigência externa das redes sociais e do mundo ainda quer que você, depois de passar 4 horas no trânsito, você limpe a sua casa, treine para uma maratona, crie um filho genial e tudo isso acontecer ao mesmo tempo. E a gente esquece que, infelizmente, passar 4 horas no trânsito faz parte da nossa rotina. E não tem o que fazer quanto a isso. Fazer alguma coisa enquanto você está nas 4 horas de trânsito. Você não vai mexer no celular. Tem gente que faz, o que é péssimo. Mas você precisa entender que quando as pessoas falam, tipo, o que você faz da meia-noite às 6? Descanso. O que você faz enquanto os outros dormem? Durmo. Porque é importante você também cuidar de você. A gente tem uma exigência muito grande de desenvolvimento ao nosso redor, esquecendo que todo mundo é humano e que todo mundo precisa do seu descanso e que nem todo mundo precisa criar um ritmo de crescimento e desenvolvimento constante o tempo todo e ser o melhor que pode ser. Não, você pode ser mediano. Eu não acho que tem que ser o melhor que pode ser comparando com os outros. Eu gosto muito de pensar em ser o melhor que eu posso ser comparando comigo mesma. Eu gosto muito de pensar que amanhã eu sou melhor do que eu sou hoje. Eu serei melhor amanhã do que eu sou hoje. Nem que seja um tiquinho de nada. Mas se você dormiu 3 horas na noite? Por isso que eu tô com dificuldade da rotina hoje, tá por causa do sono. Porque eu acho que para todo mundo o sono é primordial, ele é soberano. Se você não dorme bem, você não consegue fazer nada além. E nem mesmo escolher se quer uma rotina pesada ou não, porque você não dorme bem, aí entra numa vibe de, tá todo mundo fazendo, vou fazer também. Aí você entra na pilha dos outros e dorme pior. Não, eu acho que quando você dorme bem, você consegue ter essa visão de, pera, isso aqui, correr uma maratona, 42 quilos, não é para mim, nunca será, não tenho interesse, mas só a partir de uma rotina que você já estabeleceu, que seria a rotina de sono, que seria um sono de qualidade. Porque também não adianta dormir 8 horas por noite e ser um sono ruim. Precisa ser um sono em que realmente você acorde descansado. Eu falo muito do sono porque eu lembro que quando eu era nova, na verdade, a minha vida inteira eu sempre dormi bem, eu só passei a dormir mal agora. Mas eu lembro de uma ocasião em que eu tinha lá meus 19 anos, eu trabalhei o dia inteiro, eu trabalhava em outra cidade, então eu saía de casa às 5h30, 6 horas da manhã, trabalhei o dia inteiro, não dormi direito, saí à noite para passear com os amigos, trabalhei o dia inteiro de novo e vim para casa. No que eu vim para casa, eu estava completamente destruída, mesmo com 20 anos, 19 anos, uma noite sem dormir. Eu dormi aquela noite, eu acordei, eu falei, meu Deus, eu tô completamente descansada. Eu achei que eu não ia conseguir descansar nunca. Juro, eu me lembro desse dia. Por isso que hoje eu acordo não disposta, eu falo, caramba, cadê a minha energia? Tudo bem que muda com o passar do tempo, mas é frustrante, né? eu falo muito do sono por causa da importância que eu vejo hoje. Como eram os meus dias quando eu dormia uma noite tranquila, revigorante, e como são os meus dias hoje em que eu tô, parece que sempre correndo atrás do rabo, né? Então, eu acho que uma rotina que é importante para qualquer um, para inclusive ter esse discernimento de escolher quais rotinas escolher, é a rotina de sono. Uma coisa que eu acho que acontece muito na vida também, pelo menos na minha, né, que eu tive pais muito presentes. Minha infância e adolescência inteira, a minha rotina era muito imposta também, não necessariamente como você tem que fazer tal coisa, mas eu tinha a hora da escola, daí eu saía da escola, daí eu tinha natação, tinha o inglês, tinha isso, tinha aquilo. Não é nem isso, é só... eu tinha os compromissos e eu tinha quem me levasse nos compromissos, eu não precisava pensar muito nisso e eu simplesmente ia fazendo. Então, atualmente, quando eu, ainda mais sendo
empresária, que eu faço meus próprios horários, é muito complicado eu falar do tipo, tá, então eu vou trabalhar de tal a tal hora, porque também tem a questão do ateliê, de não ser uma rotina tão estável, eu vou trabalhar de tal a tal hora, fazer tal e tal coisa. Não é exatamente assim. E isso acaba... não é uma coisa que eu gosto tanto. Eu gostaria de conseguir ter uma rotina mais estável. Ah, entendi. Não é uma Uma coisa rotina de horários. Não exatamente de atividades. Não. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu falo, tá, eu quero então ir pro ateliê todo dia a tal hora. Não dá, porque tem dia que eu preciso fazer administrativo no meu computador. Tem dia que eu preciso gravar podcast com a minha mãe. Não. E o que me pega muito é que qualquer desvio de uma rotina que eu estava criando, eu tenho muita dificuldade em retornar para a rotina que eu estava criando. Mesmo que se seja uma coisa simples, mas eu estava conversando com algumas, as minhas alunas que foram comigo para viagem de Cunha, quando a gente foi para Cunha e foi bem exigente para o nosso corpo. Cunha é uma cidade muito íngreme, né? Ela tem muitos morros. E no que a gente estava lá, estava todo mundo meio cansado. Eu não tinha ido no meu Pilates naquela semana, porque eu estava viajando, né? Eu fui uns dias antes, mas eu não fui durante a viagem. E eu falei, tipo, não, mas segunda-feira eu vou voltar pro Pilates, eu não vou faltar, porque eu sinto que eu estou ok agora, não tô tão cansada nesse momento, porque eu tenho ido com frequência no Pilates. E elas tinham, coincidentemente, marcado de fazer aulas experimentais ou alguma coisa do tipo na segunda-feira seguinte. E elas estavam tipo, não, eu não vou, porque eu preciso descansar. Eu falei assim, é o contrário, você tem que ir, aproveita que você tá cansada, pega no tranco. E uma delas falou assim, não, eu tava indo direitinho na minha academia, mas eu fiquei resfriada. Faltei 2 dias, não foi faltei uma semana, faltei 2 dias, não voltei mais. Acabou. Isso que é muito complicado, né? Essas rotinas autoimpostas tem que ser meio no automático mesmo, acaba tendo que ser meio no automático, e no momento que você sai do automático é muito difícil voltar. Existe uma técnica, né? Uma técnica para você fazer as coisas que você se obriga a fazer, né? Você fazer, 5, 4, 3, 2, 1 e se mexer. Não né? consigo fazer isso também. Eu não consigo nem lembrar de fazer isso. Não, pra mim não é nem isso. É aquilo. A minha automotivação. Eu vejo muita pessoa. Quando eu tava estudando pra vestibular, eu via muitas pessoas falando assim: eu vou me automotivar. Cada vez que eu terminar um parágrafo, eu posso comer um docinho, uma balinha de goma. E eu falo assim: eu posso simplesmente comer a bala de goma. Porque, cara, às vezes eu preciso ler um parágrafo pra comer a minha bala de goma que eu comprei. Esse tipo de automotivação condicional não me pega. O que me pega eu quero fazer pilates, eu quero fazer exercício pra quando eu tiver que subir uma subida, eu não ficar tão ofegante, eu não ter cãibra, quando for ter filhos, eu ter uma recuperação mais fácil. Isso me automotiva, porque realmente é uma coisa consequente. Não é uma coisa, eu vou me dar um prêmio. Esse de vou me dar um prêmio não pega pra mim. Eu não faço muito automotivação, não. Eu vou muito pela obrigação. Tenho que fazer. Acabou, tem que fazer. Pela disciplina também, né? Talvez isso se chame disciplina, porque se eu tenho que... E a minha motivação de fazer exercícios é manter um corpo saudável, mas principalmente, eu tenho uma frase certa, né? Levantar da bacia sem precisar de ajuda dos netos, Sim. né? E ontem eu fui fazer uma aula de vôlei. Tá até... Tô contundida. Debilitada. E foi muito impressionante, porque eu nunca parei de fazer exercício, mas eu faço exercício, eu tô fazendo exercício de uma... Essa coisa do sono realmente atrapalha. Tá difícil, porque como é que você... Que é um ciclo vicioso, né? Se você faz exercício, teoricamente você dorme melhor, mas se você não dorme bem, você não faz exercício, e daí... Mas como é que você pensa em fazer exercício se você dormir 4 horas na noite? É muito difícil, sendo que você tem as obrigações para fazer, né? E aí eu fui para fazer a aula de vôlei ontem. E fiz tudo, né? E eu sou intensa em aula, assim. Eu não faço corpo mole. É para levantar o joelho, eu levanto o joelho. Eu faço, né? E aí o professor colocou todo mundo em quadra e falou, vai lá, Cláudia. Fui lá. E aí eu jogando ali a bola. Eu falei, professor, eu quero sair. Eu não aguentei, meu cardio ali, eu morri. Eu falei, Deus do céu. Aí, porque tinha vindo dos exercícios de tipo aquecimento, e ele me colocou bem na primeira turma. Eu falei, putz, eu queria descansar. Eu falei, cara, eu sou anciã, eu já passei, né? Mas eu acho uma coisa muito curiosa em pessoal de esporte, que eles, quando
Quando você fala, quando eu falo a minha idade em vários ambientes, as pessoas falam, nossa, não parece, ou não tem nada a ver. No esporte, ninguém faz nenhum comentário, porque o esporte tem gente de toda a idade. Então, quando eu falo, então nem falei, quando eu falo a minha idade nos esportes, as pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí, tá bom, continua que você melhora, né? E foi o que eu fiz, aí eu voltei e não saí mais, foi bem legal. Mas me machuquei, porque faz muito tempo que não faz, sim. mas eu não vou desistir. Justamente por causa dessa imposição externa. Sim. Eu tenho uma turma. Isso é ótimo. Obviamente, não estão me esperando, porque bastante gente não precisa de mim para Mas formar chega um uma time. hora que começa a esperar. Começa a esperar. Não necessariamente pra formar o time, mas pra fazer uma fofoca. Para fazer a fofoca. Pra saber, você falou, tipo, amanhã eu vou em tal lugar. E daí a pessoa quer saber como é que foi tal lugar. Isso é muito bom. E eu quis fazer o vôlei justamente por isso, para ter meio que a comunidade mesmo, de falar assim, olha, porque o que acontece? Eu me relaciono muito com as minhas mentoradas, mas nós ainda não formamos algo para nos juntarmos, né? Cada uma é de um lugar, tem gente de longe, não é todo mundo, nem do estado de São Paulo é. Porque se fosse do estado, eu acho que eu dava uma forçada, mas tem gente de outros estados. E aí um dia eu falei, eu quero presença das pessoas, eu quero tocar nas pessoas. Aí eu falei, vou fazer uma atividade física de grupo. E eu gosto de vôlei, joguei vôlei a juventude inteira. Então essa é uma rotina que eu acabei de começar. E quem sabe daqui a alguns episódios eu conto se essa rotina ficou firme mesmo, se vocês vão ver nos meus stories lá, eu fazendo vôlei. Eu acho legal que você quis colocar na sua rotina não só o aspecto saúde do esporte, mas o aspecto social também. Eu sei que eu tenho já uma certa dificuldade de fazer, particularmente falando sobre esportes. Eu não sou muito fã de interagir quando eu estou fazendo exercício. Eu acho que como eu cresci, o seu esporte foi balé e vôlei, né? E o meu esporte foi natação a vida inteira, que você tá debaixo da água o tempo todo, você não tem como conversar com o coleguinha. Eu nunca criei muito essa afinidade de colocar uma interação social com o esporte. Eu detestava quando falavam comigo, porque eu queria nadar. Eu não queria que ficassem me perguntando sobre a minha vida, ainda mais que eu era criança, sabe? Fica na sua. Então, agora que eu faço pilates, eu até converso um pouquinho com a mulherada que faz pilates junto comigo, mas é tudo muito superficial. E onde eu gosto realmente de conversar é no meu ateliê, com as minhas alunas. Tá. Então, com as minhas alunas, eu pergunto, e tal coisa, o que aconteceu que você falou que você ia fazer na semana passada? Como é que foi? E sua mãe, como é que tá? Sabe, a gente vai conseguindo ter esse tipo de conversa. É engraçado mesmo você falar isso, porque eu era a única nova da turma. É uma turma grande, acho que formou 3 times. Caramba! E eu acho que tinha umas quase 20 pessoas. Não, quase, devia ter umas... tinha umas 15, 20 pessoas. Bastante gente. Tinha 3 times. Aí, a pessoa ia bem, eu ia lá. Aí, valeu! É isso aí. Porque é da formação do esporte mesmo. Eu me formei no esporte coletivo, de estimular o outro. Não, tudo bem, tá tudo certo. Nossa, foi muito bem. E eu não sou assim necessariamente no esporte coletivo, eu até faço isso, mas eu sou muito no esporte de torcida. Então, se eu vou assistir alguma coisa, tanto que o Bruno, meu namorado, ele não liga tanto pra futebol, e a gente tá no meio da Copa do Mundo. E eu tô meio assim com a seleção brasileira. Estamos todos. Mas eu torço pra qualquer jogo. Tá passando Haiti, Costa do Marfim, eles entram no mesmo grupo. Eu escolho eu torço pelo gol. Eu fico não ansiosa, mas eu me envolvo com aquilo. Então, como torcida, ainda acho que por crescer com o pai assistindo futebol e tudo mais, acaba que eu tenho esse envolvimento. Eu não tenho interesse em ter esse envolvimento em esportes de grupo que eu estou participando. Lá dentro, né? Mas quando eu fiz por um tempo futebol... Aí você fez bastante. Uns 2 anos. Foi uns 2 anos, Eu tinha ali o meu grupo, mas ao mesmo tempo eu não gostava de certos aspectos. Eu lembro que a gente teve poucos jogos, a gente só fazia o treino mesmo, né? E era um time pequeno, porque era o time feminino. E da escola fundamental, né? E juntava o Fundamental 2 inteiro e o ensino médio, pra conseguir formar um time, pra você ter noção. Era uma gama muito grande de idades. E eu lembro que uma vez a gente fez um jogo amistoso com uma outra sede da mesma escola,
que já era um time melhor, porque era um time só do ensino médio, então as meninas eram mais velhas, jogaram a bola na minha direção, em que ou eu recebia com o peito ou eu recebia com a cabeça. Eu não fiz nenhum dos dois, eu simplesmente abaixei porque eu não queria tomar uma bolada. Porque não era importante pra mim. E vieram meio que me cobrar do tipo, putz, você abaixou, você tinha que ter pegado a bola. Eu falei, você pegado a bola, cacete. Mas você pegar a bola. Eu vou tomar uma bolada pra um jogo que não vale nada? Não, tô bem. Isso aqui é a minha diversão. É só um joguinho. E é eu não vou engraçado. ser jogadora profissional de futebol. Quando eu era menina, não, eu ia em todas as bolas, imagina. E então. ontem foi muito engraçado que eu falei, essa eu não vou. Não. Porque eu falei, eu não vou me machucar. Aqui eu estou para me divertir. É para dar risada, é para curtir. Se dá para fazer, eu faço. Se não dá, E eu jogava bem, mas eu jogava bem pra meia dúzia de meninas do 6º ano ao 3º ensino médio. Eu jogava bem naquele demográfico. Eu não ia pra lugar nenhum não, com isso. Não. Tipo, eu jogava... Não tinha nem interesse, né? Não, eu jogava bem com os meninos também, tipo, beleza, era legal. Mas eu não ia fazer nada com isso. Eu não tinha por que me colocar numa situação de ser desagradável pra mim. Que é a mesma questão que o pessoal fala de tipo, esse hobby, olha o que eu fiz, por que você não faz pra vender? Porque eu não quero! A questão que é a dificuldade que você tem atualmente de voltar pra dança. A dança sempre tem A apresentação. a apresentação de fim de ano, a apresentação de meio de ano, Eu só o não sarau. quero. Eu não quero. Eu só não quero. Eu não quero participar dos ensaios, eu não quero ir pro palco, eu não quero comprar fantasia. Não quero. Mas eu gostaria muito de fazer o exercício da dança. Mas Porque não é quero. legal, mas existe tantas outras exigências que as pessoas acabam colocando que se você não participa, você não faz parte direito do time. Isso é muito frustrante, isso não é uma coisa... É um dos pontos negativos de ser adulta, eu diria. Né? Então, até que existem algumas modalidades que as pessoas conseguem fazer o exercício pelo exercício. Mas, por exemplo, seu pai mesmo no judô, ele não consegue voltar pro judô porque tem as competições. Tem. E, cara, ficar de E que- domingo, e mesmo que sentada você- naquele... E mesmo que ele não participe das competições, ele tem que ajudar o clube na competição, né? É uma... É muito chato isso. É uma seita, vamos dizer assim. Se você entra em alguns lugares, alguns ambientes de esporte, você tem que entrar de cabeça, como se aquilo fosse a sua vida. Porra, e com 50 anos eu só quero fazer meu exercício, fazer meu alongamento, esticar pra cá, esticar pra lá, E chegar em casa cansada, tomar um banho e capotar. E é o que eu comentei, não tem como isso ser sua vida. Porque você passa horas no trânsito, você tem que limpar a sua casa, você tem que fazer mercado, você tem que fazer tantas outras coisas que eu vejo eu já vi... foi um artigo que eu li já faz bastante tempo, daí agora eu não vou lembrar tão bem os detalhes. Mas falando como é comum homens adultos com família conseguirem correr maratona, participar de coisas claro. assim, e mulheres não. É impossível. Por que será, não é mesmo? Por que será, não é mesmo? Porque tem alguém segurando forte atrás dele. certeza. E isso eu acho que é frustrante de as pessoas acharem que é só porque ele se esforçou. Não. De quando você Tem chega... o esforço dele, óbvio. Não. Não é todo mundo que consegue fazer uma maratona. Mas não é só ele se esforçou. Não é só ele. E o que eu sinto é do tipo, não, só vem. Tá, e quem vai fazer todas as outras coisas que eu faço? E é interessante que esse grupo de vôlei que eu estou fazendo, eu queria um grupo de mulheres. Porque eu não quero levar uma bolada de homem. Simplesmente por isso. Porque eles são competitivos. E são mesmo. E ontem tinha homens e mulheres. E eles são competitivos, né? E você não acha. Você não encontra porque não tem mulheres disponíveis suficientes para fazer uma atividade de grupo. Mas os maridos delas estão lá, né? Por que será? Assim, acho que todas as mulheres que estavam lá estavam com os maridos. Por que será? E acho até que as crianças também estavam fazendo. Teve uma outra que eu vi que criança... Porque é uma quadra grande com 3 quadras. Legal. Então, o adulto estava numa quadra e criança nas 2 outras. Tinha uma enormidade de crianças ali. E aí eu vi alguns casais indo. Vi muito mal, porque estava chovendo, tive que ir embora logo. Então, a família inteira está lá. Porque se não está a família inteira, está só o pai. E isso é muito errado, né? Eu acho que é muito errado. É. Muito errado. E eu acho que a gente tem que... Quando eu estava no ensino, na minha época chamava primário. Eu acho que eu estava, tipo, na 3ª série do primário. Eu devia ter 8, 9 anos. Eu era muito novinha.
Eu lembro que uma professora, acho que de geografia, falou alguma coisa do tipo assim: a gente não consegue transformar o mundo, a gente tem que transformar a família. E isso se implantou na minha mente de uma maneira tão forte que, para mim, o que interessa é a minha família. E a minha sim. família, eu, o papai, a Val e o João. É isso que me interessa no mundo. Tendo esses dois seres que saíram de mim, sendo pessoas boas, eu acredito que isso muda o mundo. Eu acredito de verdade nisso. Então, eu acho também que é muito errado, mas eu acho que, mesmo que de uma maneira não tão gritante, a minha própria mãe começou essa mudança. Eu fiz muito dessa mudança dentro de casa, tanto é que eu fiz faculdade com você pequena, você ficava com o papai. E você com certeza vai ter muito mais ênfase sim. nisso. E o João também vai fazer isso, vai fazer a parte dele. Sim. Então eu acho que a gente tem que mudar no núcleo familiar. Isso sim, mas eu acho que também uma coisa que é importante é a gente continuar tendo esse tipo de discussão em ambientes públicos. Sim! Não necessariamente Porque se a pessoa não sabe que não sabe, ela nunca vai saber. Exato, eu não digo virar pra sua amiga e falar assim, não, você tá errada, seu marido tem que ficar em casa com seus filhos pra você poder fazer vôlei. Não. Não é isso. Mas falar, tipo, olha, eu tô fazendo. E o meu marido tá lá, cuidando das coisas. Porque, ó, ele pode, ele tem todos os 10 dedos da mão. Eu acho que eu já não sirvo mais de exemplo. Eu servi de exemplo na época da faculdade. Eu acho que serve, sim. Não sirvo porque meus filhos são grandes. Não, mas ainda assim, tudo bem. Mas existem pessoas que ainda têm que ficar em casa pra fazer janta com o marido. Não. Então isso eu sirvo de exemplo pra sempre. Exato. Porque eu nunca fiz janta. Não, mas Entendi. O que eu quero dizer é que ainda existem pessoas que estão presas a hábitos que não são condizentes com a nossa realidade atual por rotina. E eu acho que é importante existir um questionamento. Eu não quero que a pessoa também chegue na casa dela, se divorcie do marido e faça as coisas sozinha. Mas levantar esse questionamento, a gente não sabe se pedido, se conversado, simplesmente muda e ela consegue colocar isso na rotina dela. A gente não sabe até que ponto o outro está disponível se a gente não tem esse tipo de conversa. Mais uma vez, eu assisti um filme que também não vou me lembrar o nome agora, e é um filme maravilhoso sobre amor maduro. É maravilhoso esse filme, assim. Eu já assisti ele umas 3 vezes. É um filme maravilhoso sobre amor maduro. No filme, ela é uma mulher separada, com um filho grande, e ela é massagista. E ela... Sei qual é. Sabe qual é? Sei qual é. E ela encontra um cara, também separado, do nada. Mas a história do filme não me importa. O que me importa é que tem uma cena em que ela sobe, ela tem a maca portátil, e ela sobe um andar e meio, assim, um lance e meio de escada para ir para casa da pessoa. E ela tá e é um cara lá em cima. E aí o cara abre a porta lá em cima. E fica olhando. E ele fica olhando, e ela subindo. E ele conversando com ela, e ela subindo. Aí ela tá conversando com alguém e fala, você já pensou em pedir para ele alguma coisa do tipo? Ela fala, não, ele tinha que pensar. Ela fala, fala. Aí, uma das últimas cenas do filme, ela fala pro rapaz, me ajuda. Neste momento, você vê o relance, assim, quando a pessoa tem uma eureka na mente, a cara dele do tipo, como que eu nunca pensei nisso antes? Que ele é burro. Mas talvez, na família dele, o pai dele não ajudasse a mãe. Que ele é burro. Você entende que as pessoas precisam de um mínimo de referência? Eu li, acho que hoje de manhã, um texto de uma moça que estava falando sobre esse negócio de pedir ajuda. Ela estava na academia dela, ela estava falando sobre a questão de sair em encontros e encontrar um namorado, esse tipo de coisa. E ela estava falando que ela tem uma boa dificuldade, porque hoje em dia está bem difícil realmente, mas que ela estava na academia e tinham deixado pesos muito pesados na máquina que ela queria usar. E ela não conseguia mexer. E daí ela pediu ajuda para um cara forte que estava do lado dela, e ele ficou super tipo, não, lógico, e foi ajudar ela. E daí ela falou assim, será que então, pra gente conseguir a ajuda de homens, a gente tem que sempre ser alguma coisa, tipo, pesada, alguma coisa difícil? E daí aqui eu não quero entrar nem no pai, nem no Bruno, nem nenhum dos nossos homens ao redor, tô falando do homem em geral. E daí o texto dela é um texto longo. Ela estava falando sobre como
existe realmente essa sensação de que os homens, eles querem ajudar quando eles se sentem valorizados e importantes e necessários naquele momento. Fisicamente até, né? Principalmente fisicamente, quando é aquele desafio físico. E daí... Abriu o pote de palmito. Exato, e ele se sente, nossa, ajudei a vida dela. Só que ele não se sente útil, vamos dizer assim? tão forte, vamos dizer assim, quando ele tem que lavar a louça, tirar o lixo, quando é uma coisa rotineira. Porque não é especial. Ele não é homem quando ele faz esse tipo de coisa. Mas isso é uma construção da sociedade. Exato. E é exatamente isso que ela fala no texto. Que ela estava falando que ela viu uma amiga dela, que a filha... Essa amiga tem uma filha e um filho. E a filha dela estava carregando uma cadeira e o filho estava bravo porque ele não podia ter carregado a cadeira. E aí ela falou assim, ó, filha, deixa o seu irmão carregar a cadeira, porque ele é homem, ele gosta de se sentir... Tipo, ela não falou... Não falou desse jeito, não, mas deu a entender. Não, mas falou... Uma maneira que o homem gosta de se sentir útil é fazendo esse tipo de trabalho braçal. Deixa ele se sentir especial, se sentir útil. E daí o questionamento que a moça que estava escrevendo o texto estava falando... Mas quem disse que a menina não estava se sentindo útil carregando a cadeira? Quem disse que não... Você entende que vem de muito cedo essa construção, né? Essa construção de que a utilidade e a rotina é padrão feminino e o especial e o forte é um padrão masculino. E daí, nisso acaba recaindo na nossa rotina de limpar a casa, fazer a janta, cuidar das crianças. Que é pesado pra caramba. Que é muito pesada. E na do homem... Trocar o pneu. Não, chegar em casa, assistir futebol... E, no máximo, trocar uma lâmpada de vez em quando para ser o salvador da pátria, para a sala não ficar escura. Então, a palavra que me veio é dicotomia de feminino e masculino, é uma coisa construída que acaba refletindo muito na nossa rotina, que faz com que as mulheres acabem chegando numa rotina super sobrecarregada ali nos seus 40, 50 anos, e os homens... então larguem elas e para pegar uma novinha. Exatamente. Mas aí que tá, né? Essa construção, eu acho, sinceramente, praticamente impossível de mudar como sociedade. Não pode ser. Não, eu acho quase impossível a gente mudar a sociedade. Por isso que eu volto para a família. A gente tem que mudar o pequeno núcleo. Você já mudou. Eu tive a capacidade de fazer você mudar e você está fazendo isso com a sua família que você está começando a formar. Tenho fé e esperança que o João vai conseguir fazer também com a família que ele vai formar. Porque se a gente ficar esperando que o lado de fora mude, não vai acontecer. Nunca. O que a gente tem que realmente é fazer os pequenos movimentos, né? Os pequenos movimentos. Eu tenho muitas ressalvas nesse tipo de raciocínio. Porque eu acredito que, por exemplo, a gente tem que economizar água, a gente tem que economizar luz, mas a gente também tem que exigir que as pessoas ao nosso redor, não a pessoa física, mas a pessoa jurídica, faça o mesmo, porque só o nosso trabalho individual não vai fazer nada. Mas a gente não pode deixar de fazer o nosso trabalho individual. Eu gosto muito de um exemplo sobre físico e jurídico, sobre os plásticos nos oceanos. Porque as pessoas falam muito dos canudos, mas o que realmente é plástico no oceano são as redes de pesca. Sim. Entendeu? Então, para mim, o indivíduo não tem a capacidade de chegar lá. Não. Isso sim. Para mim é a água. É o mesmo conceito de que a gente tem que economizar água, a gente não pode simplesmente ficar tomando banhos de 2 horas, mas quem é o real gastador de água, os 2 reais gastador de água, são o agro e a indústria têxtil. E daí a gente pode também diminuir o nosso consumo de carne e diminuir o nosso consumo de roupa, usando roupas... Reciclando mais, né? Doando e comprando usada e participando desse ciclo de uma maneira um pouco mais consciente. Mas, de qualquer jeito, o nosso só fazer isso, o máximo que eu sinto que é... Por que eu sinto que é tão importante o nosso fazer disso? Porque a gente acaba criando, principalmente agora na era de redes sociais, a gente acaba criando movimentos. Sim. E atraindo mais pessoas para esse sentido. Sim. E daí, consequentemente, talvez a gente consiga alcançar um pouquinho ali as grandes indústrias e conseguir fazer algum impacto real para as gerações futuras, né? Então, é super necessário
a gente colocar no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, esse tipo de movimentação, mas não acreditar também que nós vamos revolucionar o mundo. Não, né? Eu acho que a gente tem o poder... Única e exclusivamente ali dentro, né? Acho que a gente tem o poder de mudar a nossa família. Sim. E a gente tem a esperança de que outras famílias estejam fazendo a mesma coisa e que isso se propague numa progressão geométrica, né? Porque aí sim a gente consegue mudar o mundo. Mas a gente fala assim, é aquilo que você falou e que eu achei magnífico. Todo mundo quer morar num vilarejo, mas ninguém quer fazer parte da vila. Então eu acho que a gente tem que... É isso? É assim a frase? Todo mundo quer uma aldeia, mas ninguém quer ser um aldeão. Pois é, aí fica difícil, né? A gente tem que fazer a nossa parte, e aí começa a nossa parte, tanto na família quanto nas nossas próprias rotinas, para que as coisas mudem lá fora. Mas a gente tem que fazer a nossa parte meio que sem esperar nada de fora. Com certeza. Porque a partir do momento que você esperar alguma coisa de fora, é frustração na certa. Concordo, mas eu também acho que você não pode se manter em um espaço que não está atendendo às suas expectativas. Não, eu sei, é um extra aqui. Porque, realmente, você não pode esperar do outro o que você faz, mas você também não tem que se manter em um espaço em que você só dá, e está te consumindo, e é uma coisa que não te traz nenhum tipo de retorno. O que eu tô falando aqui não é nem necessariamente um lugar que seja tão simples assim de você se mudar. Eu tô falando de sociedade como um todo. Então a gente teria que sair do mundo. Aí não dá. Mas você consegue moldar os seus círculos, né? Estar num círculo positivo. Eu vejo isso muitas vezes, a gente acaba estando em círculos familiares. Só porque é família. Se obrigando a estar em círculos familiares que não são positivos para você e se mantendo lá por obrigação. Não existe nenhuma obrigação. Se não te faz bem, sai. Corta laços, se distancia. Você não precisa necessariamente cortar laços, fazer um discurso e tarará. Mas só, vai se distanciando. E trabalho, se você tá num trabalho que te exige de uma maneira que não tá sendo legal para você, se qualifique, melhore e busque um outro trabalho. E para se qualificar, nada melhor do que a rotina, do que a disciplina, do que a frequência, né? Tem uma autoanálise para entender o que você desenvolveu naquele espaço, para você conseguir buscar um espaço novo. Estar disponível para um movimento de evolução e de desconforto. Mas eu acho muito importante, por exemplo, você falou, saia do lugar. Eu acho que conforme você vai evoluindo, você não consegue ficar. Exato. Porque você vai abrindo a sua mente de um jeito que você não consegue mais aceitar aquelas mesmices que sempre foram muito naturais. Então você termina se deslocando mesmo, você vai se descolando daquela realidade até que você descola e segue a vida. E é importante também pensar que quando um ciclo se fecha, quando uma porta se fecha, o mundo não está acabando, as coisas se renovam, se reprocessam e você segue a vida. A vida é longa, a vida é boa, muita coisa pode acontecer. Vai ter momentos em que a rotina vai ser mais fácil de estabelecer. Vai ter momentos em que a rotina vai ser impossível. Eu digo um momento de ser impossível para nós mulheres quando você tem um bebê pequeno em casa. Não dá. Mas quando o meu bebê nascer, ele vai fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Porque a blogueira está fazendo... Porque não sei o quê. Não, o bebê vai ditar o ritmo, o bebê vai vir com as demandas dele de saúde, de alimentação, de sono, e você só vai atender e pronto, acabou a rotina. Mas uma coisa que ajuda é ter uma aldeia. Ter uma aldeia. Não é? Você pode não necessariamente ter uma rotina, mas você tem uma carga de exigências um pouco menor e você consegue mais rapidamente voltar para essa rotina. E essa aldeia não precisa necessariamente ser realmente marido, mãe, tia, vizinha, amigos. Não. Se for só uma pessoinha, que seja sua aldeia, e que preferencialmente seja o marido, caso sejam casados, que seja o pai da criança, né? Que preferencialmente seja o pai da criança que tenha, e aí a gente volta para a família, porque isso é o começo de uma nova família, né? Então é tudo é conectado. A rotina, ela é importante, a família, ela é importante. E eu acho que uma coisa apoia muito a outra. Né? Acabamos por hoje? Acho que tá bom. Chegamos ao fim do episódio do Base Firme de hoje. Eu achei que foi bem gostoso a gente falar sobre rotina, passear um pouco ali pela família. Você me encontra no TikTok e no Instagram com @euclaudiamaral e eu tô com a Valquíria.
Eu sou a Valquíria, você me encontra no Instagram, no TikTok e no meu site como Valquifaz, WALQUIFAZ. Se inscreva também no canal do Base Firme, @Base Firme, no Spotify e no YouTube. Tchau, tchau!